pão nosso de cada dia nos dai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Assim seja. Olá, boa noite a todos, a todas. Muito obrigado mais uma vez por estarem com a gente em mais uma transmissão da Associação Espírita A Caminho da Luz de Cássia, Minas Gerais. Que alegria poder compartilhar bons momentos, poder falarmos do Evangelho, falar de coisas boas, preparar o nosso coração, a nossa casa para essa mensagem que fala às nossas almas, essa mensagem que nos inspira, palavras de vida eterna, como a gente precisa dessas palavras do Cristo, dessa presença viva do nosso Mestre. Então, é com muita gratidão, já saudando a todos, a todas que deixam aqui seu boa noite, sua presença. Então, para você que está assistindo ao vivo, hoje é domingo, 23 de agosto de 2020, e para você que vai ver também ao longo da semana, ao longo dos próximos dias, aproveite esses bons momentos, compartilhe com os amigos, com a família. Um feliz encontro para todos nós. E a gente começa mais uma vez dirigindo a prece a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pedindo que estejamos todos numa só sintonia de amor. Que possamos nos conectar, então, com a fonte de todo bem, com a fonte de toda luz, que é Deus, nosso Pai, nosso Criador. Também com o nosso Mestre amado Jesus, aquele que segue à nossa frente, ao nosso lado, aquele que aponta caminhos, aquele que veio e estará para sempre conosco neste grande processo de redenção das nossas almas. Que Jesus possa, então, estando presente em nossas vidas, abençoar a nossa compreensão, nossos sentidos, para que possa haver gratidão, para que possa haver entendimento, para que a fé se fortaleça, para que a esperança se renove. Muita paz. Jesus nos abençoe. Bom, então, meus queridos e queridas que se ligam a nós, hoje é mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Caminho da Luz, estudando aí a obra Palavras de Vida Eterna, e hoje com um convidado muito querido da cidade de São Sebastião do Paraíso, nosso amigo James Varley, e comigo sempre, todos os domingos, também o João Camilo. Então eu vou chamar os companheiros aqui para que a gente possa começar, né? James, seja bem-vindo, viu? Boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos, obrigado, Sérgio. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar com vocês aí, né? Ainda que à distância, mas juntinho do pessoal, né? Coisa boa. Camilo, seu boa noite.
Boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria nós estarmos juntos, né? Esperando mais uma vez que os ensinamentos da noite de hoje possam nos fortalecer, nos preparar para a semana que se inicia. Deus nos abençoe. Assim seja. Bom, hoje o Palavras de Vida Eterna trouxe uma lição muito bonita, né? Como sempre, né? Muito especial. E para a gente começar, eu queria pedir então ao Camilo para fazer a leitura para nós, e vocês aí, né, vão acompanhando, vão refletindo junto, podem interagir com a gente nos comentários, viu? Será um prazer. Então vamos lá. O texto, então, como o Sérgio disse, do livro Palavras de Vida Eterna, é o texto número 23, e o título dele é Adoração e Fraternidade. Ele é um comentário do Emmanuel a partir de um trecho que está na primeira epístola universal de João, capítulo 4, versículo 21, onde ele diz: Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E o comentário do Emmanuel: Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Descerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com mestria os textos da Escritura divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele, com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão, por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? Um simples pai de família no campo da humanidade perfeita alegra-se e dilata-se nos filhos, que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servir. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência e majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai. Bom, então essa é a lição das nossas reflexões de hoje. E a gente sempre faz aqui todo domingo, o nosso convidado, né, da semana usa a palavra primeiro. Então, James, fala para a gente que reflexões, como que você gostaria de iniciar, né, o nosso estudo dessa noite sobre esse tema tão bonito. Realmente um tema fantástico, né? Um conteúdo, como toda a nossa doutrina, né, a literatura espírita, ela sempre nos traz um conteúdo muito profundo. E parece que cada vez que a gente lê, a gente recepciona, né, essa lição da forma que a gente precisa. E normalmente a gente relê e parece que nunca tínhamos lido, né? Isso é muito importante, né? A doutrina espírita tem essa característica, né, de nos consolar nos momentos certos, né? E essa lição, ela é uma lição assim, que nos convida para uma reflexão muito importante. Eu gostaria de, inicialmente, Sérgio, fazer apenas duas colocações que foram as que mais me chamam ou que me chamaram a atenção nesse texto. A primeira é que, mesmo antes da pandemia, né, nós temos o hábito de frequentar o centro espírita, nós temos o hábito de fazer o evangelho no lar, nós lemos, né, muito conteúdo espírita, enfim, aprendemos muito. Porém, nem sempre nós
colocamos em prática aquilo que a gente aprende. De que nos adianta frequentar uma reunião dessas, né? Ainda que à distância, ir a uma casa espírita, ou em se tratando de qualquer religião, cada um indo ao seu templo religioso, se isso não fizer diferença em nós, se não for realizada a reforma íntima. De nada adianta, é o que o texto está dizendo. A gente adorar a Deus, né? Dizer que a gente tem uma religião, a gente fazer as nossas orações, tudo isso é muito importante. Mas se nós não nos transformarmos na prática, ali no dia a dia, de nada adianta, né? E é justamente ali no convívio com as pessoas, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja com amigos, né, com os parentes que a gente julga difíceis, né? Se a gente não colocar em prática, junto ao próximo, tudo aquilo que a gente aprende com o ensinamento de Jesus, de que adianta? Então o texto ele insiste em colocar, né, que nós faremos várias coisas em nome de Deus, né? Falaremos em Deus com todo respeito, com toda grandiosidade. Mas se o conhecimento cristão não fizer diferença na nossa vida, isso tudo é inválido. A gente já aprendeu com Jesus que mais vale aquele que nem em Deus acredite, mas que ajuda o próximo, que perdoa, que promove algum tipo de apoio, ainda que espiritual, através da prece, da oração, da vibração, que mais vale a pessoa que pratica, enfim, a caridade, do que aquele religioso que se diz religioso e nada faz para o próximo, né? E esse próximo seja como for. Seja um parente, seja um amigo, ou seja aquele que a gente nem conhece, porém a gente sabe que precisa de um apoio através de uma das 13 modalidades da caridade, né? Seja ela a material, a espiritual ou a moral, não é? E a segunda colocação em relação a esse texto é a respeito desse amor, né, que a gente é convidado a praticar. Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já, em algum momento da vida, já refleti a respeito de que amor é esse, né, que Jesus fala, porque amar ao próximo como a nós mesmos. Como eu posso sentir amor por uma pessoa que eu nem conheço? Ou, pior, como eu posso sentir amor por alguém que me quer mal, que fala mal de mim, ou que, enfim, por qualquer razão não há uma afinidade? Como amar essa pessoa? Será que seria um pedido muito distante daquilo que a gente realmente já pode praticar, né? Uma utopia, vamos dizer assim, evangélica? Mas não é. O problema é que a gente conceitua o amor, às vezes, de maneira equivocada. O amor, ele não é só sentimento. Porque, assim, amar o filho, amar os pais, amar os irmãos, isso é instintivo, é natural. A gente não escolhe amar, a gente sente amor, simplesmente, né? Esse é um amor-sentimento. Mas Jesus falava, nesse momento, de amar o próximo, do amor comportamento, né? Então a gente pode não sentir nada pela pessoa e até pelo contrário, a gente pode até sentir algum ou cultivar algum tipo de sentimento negativo com aquele que nos prejudicou em algum momento da vida. Porém, se a gente tiver amor comportamento, ou seja, a gente perdoar essa pessoa, a gente desejar o bem para essa pessoa, mesmo que ela nos deseje o mal, a gente torcer pela prosperidade, sucesso e felicidade dessas pessoas, isso é comportamento de amor e nós estaremos atendendo a lição de Jesus, né? Que é amar o próximo. Então, para isso, a gente não precisa sequer ter religião, né? Agora, claro, que tendo uma religião, em especial, conhecendo a verdade espírita, né, que nos consola, que nos alivia, que nos mostra o que vem depois da morte, né, que nos fala a respeito das causas atuais anteriores das aflições. Então isso, claro, que nos ajuda em muito, né, mas o amor está acima de tudo. Em resumo, Sérgio, era inicialmente isso que eu gostaria de passar, que me fez refletir muito, né, a releitura dessa passagem. Muito bem, meu amigo, muito obrigado, viu? Fica muito forte para mim essa frase, então, o amor-comportamento, né? O amor que faça a gente se mover independente daquilo
que a gente já consegue sentir, né? Gostei muito dessa reflexão. Vamos passar então para o João Camilo para fazer as suas É observações. isso aí. É interessante, né? Igual a gente sempre fala que os textos trazem diversas formas da gente interpretar, diversas maneiras da gente olhar para ele, né? Quando eu li o texto e fiquei imaginando nos comentários que eu pudesse fazer, eu comecei a pensar primeiramente em Deus, né? Na nossa relação com Deus. E isso me puxou lá para trás, né? O entendimento que a gente tinha de Deus lá nos nossos primórdios, lá quando a gente ainda era espírito em começo de jornada ainda, né? Que a gente ainda não tinha, estava mal saindo, entrando na fase do conhecimento, da inteligência, começando a desenvolver os nossos pendores. Nessa época, a gente via Deus de uma forma diferente, né? Quase sempre, os nossos irmãos que estão nesse começo de desenvolvimento espiritual, enxergam Deus através do medo, né? A gente sempre estuda isso, que normalmente os selvagens demonstram de uma certa forma a sua fé em Deus através do temor, do medo, né? Então, medo da natureza, medo do trovão, medo dos raios, tudo aquilo que ele não consegue explicar e que foge do controle, da possibilidade que o ser humano tem de se defender ou de entender, aquilo causa um certo medo. E ali está sendo desenvolvido os primeiros sentimentos que a gente tem de entender algo superior, né? Ainda que pelo medo. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo algumas coisas, desenvolvendo a nossa capacidade de entender, e a gente chega no momento que a gente entende que existe um Deus, um ser superior, seja de que forma a gente veja isso, que a gente entenda isso, em um determinado momento a gente enxerga e acredita que existe um Deus, existe algo acima de nós que rege tudo, né? Porque com o desenvolvimento da nossa inteligência a gente vai observando coisas que a gente fala, se Deus não existisse, não tem lógica, né? O funcionamento da vida, o funcionamento da natureza, a perfeição dos planetas, né, nos seus sistemas, tudo equilibrado, né, uma máquina perfeita, comandada por alguém, né, que deve existir, comandando tudo isso. Então, nesse momento em que a gente percebe essas coisas, a gente entende Deus, mas muitas vezes ainda de uma forma falha, né? Como a gente costuma dizer, em alguns momentos a gente tem a nossa fé cega. A gente entende que existe um Deus, aquilo às vezes nos move, ainda nos move muitas vezes pelo medo, que às vezes até as próprias religiões colocam na gente, né? Que Deus castiga, que Deus não gosta disso, não gosta daquilo, como se Deus tivesse humor, né? Como se ele levantasse num dia bem-humorado e no outro dia mal-humorado. Então, qualquer coisinha que eu fizesse de errado, Deus tem que castigar. E a gente sabe que, com a doutrina espírita, que não é assim, né? Então, aí a gente chega na fase do conhecimento, do entendimento maior, em que a gente percebe que Deus é muito além do que a gente pode imaginar e entender, mas que é algo mais perfeito do que a gente imaginava até então. Então a gente percebe que Deus se move pelo amor e pela justiça, né? E esse amor e essa justiça é que comanda tudo no universo. Deus estabelece as suas leis e depois não fica aí com o seu humor alterado se a gente altera alguma coisa ou age de forma errada, ou ele fica feliz, né? Ou ele nos premia quando a gente faz alguma coisa de forma correta. A gente está submetido aos nossos atos e às consequências que eles trazem, né? Então a gente entende Deus dessa forma. Então, num primeiro momento, a gente conhece a Deus, aí a gente entende que ele existe. Num outro momento, como é quando a gente adentra o conhecimento espírita, a gente compreende um pouco mais a Deus. A gente entende o seu amor, entende a sua justiça, busca essa compreensão no entendimento que a doutrina espírita nos dá. E chega um momento em que isso tem que ser colocado na prática, tem que ser vivenciado, eu tenho que mostrar que eu entendi isso, né? É o que o James estava falando. O conhecimento espírita, só ele não serve, a gente necessita de colocá-lo em prática, de exercitar aquilo que a gente aprende. Então chega o momento de vivenciar. E essa vivência de acreditar em Deus é justamente o que o texto fala, é a gente enxergar o nosso irmão e praticar o amor que a gente vai desenvolvendo aos poucos dentro de nós em relação às pessoas que a gente vive. Por isso a importância da convivência da gente em qualquer ambiente, na casa da gente, no trabalho, qualquer pessoa que cruze o nosso caminho e que seja colocado ali diante de nós por Deus, pede para nós uma atitude, né? Uma atitude de carinho, de compreensão, de aceitação. Mas a gente, como ainda é falho, a gente se desentende, a gente
muitas vezes não age de forma correta, mas é o exercício desse amor que é pedido no texto, né? Se a gente se diz amante a Deus, se a gente entende Deus e ama a Deus, a gente deve procurar vivenciar e praticar isso no contato com as criaturas. Aí me lembra, né, uma frase que está no livro Ação e Reação, que é a psicografia do Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, onde o instrutor Silas fala que o Criador atende a criatura por intermédio das criaturas. Então, a gente não tem que pensar que Deus vem diretamente atender as nossas necessidades. A gente é atendido por aqueles que estão à nossa volta, né? Seja encarnados ou desencarnados. Então, nós estamos na vida para isso, para nos ajudarmos, para nos sustentarmos quando uns estivermos precisando dos outros, né? E esse é o motivo maior dessa nossa convivência, a gente aprender esse amor fraterno, desenvolver esse amor até que ele chegue num amor mais purificado, vamos dizer assim, né? Como é o amor do Cristo, que não impõe condições para nada, né? O amor incondicional. Então, é mais ou menos isso que eu achei de comentários dentro desse texto que a gente leu. Tudo bem. Minha vez, então, de falar um pouco, né? O Camilo falava, né, que dentro da primeira reflexão ele pensava sobre essa relação nossa com Deus, né? Como a gente vai descobrindo e compreendendo Deus. E eu pensei muito, né, nas minhas reflexões sobre a nossa relação com o Cristo, né? Como que a gente vai conhecendo Ele, quem Ele é, o que Ele representa para nós. E a gente vê que tem um fato muito curioso na vida, que às vezes a gente está tratando da mesma pessoa, mas cada um consegue compreender aquela pessoa de uma determinada forma, né? Às vezes a gente fala, o que você acha do fulano? Né? O que você admira nele? Por que você gosta dele? E a gente poderia perguntar assim, o que nos atraiu para o Cristo? O que nos cativou nele? Né? Ou o que nos falaram até hoje sobre o Cristo? Ou o nosso coração, a nossa alma, o que a gente conseguiu compreender? A gente sabe que, na verdade, nós estamos muito longe de compreender a grandeza desse ser, desse espírito, luz, desse irmão mais velho, né, que segue à nossa frente, que nos convida para um caminho, né, de autoencontro, de realização, de felicidade, né? Mas a gente ainda conhece muito pouco dele. Às vezes, nós encontramos pessoas falando do Cristo, algumas coisas diferentes uns dos outros, né? Tiradas da mesma inspiração, retiradas do Evangelho, mas para uns, talvez vejam o Cristo de forma dura, exercitando um zelo e uma justiça, né, em relação às leis do Pai. Outros já veem o aspecto totalmente amor do Cristo, né? Essa capacidade infinita de compreensão de cada um dos seres, de cada um de nós, seus irmãos pequeninos. Talvez alguns enfatizam essa ou aquela lição, aquele versículo, aquele momento, mas talvez a gente tenha visões diferentes desse mestre, porque a gente está aprendendo ainda, né? Nós estamos tentando conhecer a sua grandeza. E eu confesso que o que me encantou com o Cristo desde o começo, e a forma que eu posso olhar para esse mestre, é esse aspecto do amor. Eu não consigo olhar de outra forma, né? Mesmo que alguns, até esses dias falávamos eu e o Camilo, sobre aquele episódio do Cristo expulsando os vendilhões do templo, que é controverso, porque algumas pessoas falam, o Cristo ficou irado, ficou bravo, e quebrou as barracas ali das pessoas que exploravam a fé. E o Camilo falava, olha, eu não consigo ver o Cristo fazendo isso, não. Eu acho que deve ter sido de alguma forma amorosa, mas eu acho que ele não ficou irado, ele não agrediu ninguém. Né? E depois, pensando, eu falo, puxa, também eu vejo Cristo assim. Né? Um mestre de profunda compreensão nossa, né? Que nos compreende ao ponto de não perder a paciência conosco. Então, o lado do Cristo que me foi dado a conhecer e que eu fui conhecendo, inclusive, através de grandes exemplos, como de São Francisco de Assis, né, que eu acho que talvez alguém que veio mostrar aqui na Terra como seria seguir verdadeiramente os passos de Jesus. Viver o Evangelho como se fosse não uma utopia, mas algo possível e realizável. Então, esse aspecto do Cristo, todo amor, toda bondade, toda misericórdia, é esse que me cativa. E essa lição de hoje vem falar isso para nós.
vem falar que na nossa busca pela nossa fé, pela nossa espiritualidade, nessa busca do contato com Deus, né, que a gente tem tido aí ao longo do tempo, e tentando várias formas se aproximar de Deus, construindo talvez os templos mais bonitos e extravagantes ou luxuosos, adorando a Deus de todas as formas, sob vários nomes, né, de várias maneiras que a humanidade já tentou talvez aplacar a ira deste pai que era desconhecido ainda, né, que consideravam como aquele senhor dos exércitos, que se irava contra a sua própria criação. Aí vem Jesus falando, chamando Deus de Pai, Pai nosso, Pai de todos nós. Vem o Evangelho todo nos mostrando Deus agora numa outra perspectiva, Deus é amor. E vem o Cristo ensinando para a gente, então, que se a gente quiser se aproximar dele e se aproximar do Pai, que o caminho é através do amor e é através do próximo, que não tem outro lugar tão propício e tão perfeito para a gente encontrar Deus, senão no outro, senão na relação com o próximo. E falo isso não, né, por mim, eu falo as passagens, eu acredito que fica difícil a gente esconder esse lado de Jesus. Aqueles que talvez tenham o desejo de colocá-lo naquela posição autoritária, né? Não faltam pessoas para ter essa vontade, mas eu acredito que a quantidade de passagens e de momentos em que Jesus fala sobre isso, sobre o fato dele estar representado aqui no mundo através, né, de cada um dos pequeninos, e eu queria lembrar desse pedacinho do Evangelho de Marcos 9:33, quando fala assim: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Disse Jesus. Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também é aquele que me enviou. Acho que não precisa mais, né? É tão claro essa escala. Nós enxergamos o próximo na sua necessidade, na sua singularidade. Como disse o James, até às vezes não concordando com as pessoas, mas sabendo que, além dessas convenções humanas, dos nossos enganos, dos nossos pontos de vista, que nós somos igualmente irmãos e merecedores do mesmo amor de Deus. Então, a gente olha para elas, vê a essência, vê o Cristo, vê Deus, se enxerga também, são nossos espelhos, o nosso próximo. Então, acho extraordinário esse convite de hoje, né? Essa lembrança de que nós encontramos com o Cristo através do próximo, né? E que a gente aprenda isso. E isso é tão bom porque faz a gente sair um pouco de si mesmo, é tão bom porque abre horizontes e a gente vai percebendo que realmente a humanidade está caminhando junta num processo. Então, quando a gente vê como a gente falava há poucos dias, é como se a gente estivesse numa escola, né, e a gente está ansioso pela formatura, pela conclusão do curso, mas digamos que nessa escola tivesse uma regra assim: olha, só vamos fazer a festa de formatura quando todo mundo formar. Não vai poder ficar nenhum aluno para trás, né? Mesmo que alguém precise de recuperação e tudo, a gente espera ele, porque a nossa festa só vai ter sentido quando todo mundo estiver lá. Então eu fico pensando isso, nesse mundo mais feliz que a gente quer, e que para ele poder chegar, a gente tem que dar uma paradinha, né? Olhar, ver a necessidade do próximo, né? Para poder abrir espaço para todos, porque só vai fazer sentido quando todo mundo puder ter, né, ter pelo menos as suas necessidades básicas do corpo e da alma atendidos. E o cristão é convidado para isso, amar o próximo, não só nas palavras, mas em atitudes, o tempo inteiro, né? Bom, é isso que eu queria deixar nessa minha primeira rodada aí de reflexões. Então, eu quero voltar para o James, para você falar mais um pouquinho, o que você gostaria de acrescentar. Vamos refletir mais, vamos bater papo.
Fantástico, praticamente nada mais, né? Vocês disseram muito bem, né, o que essa mensagem retrata. E o que você disse, Sérgio, assim, essa paradinha que a gente precisa dar, ela tem uma relevância enorme, né, na nossa vida, porque a gente entra numa loucura, né, num ciclo de trabalho e de compromisso, e às vezes a gente tem que parar um pouco e refletir a respeito da nossa vida, né? A gente tem que criar o hábito de chegar, por exemplo, à noite, né, na hora de dormir, e pensar o que eu fiz hoje que não deveria ter feito, que eu deveria ter resistido, ou o que eu fiz e poderia ter sido melhor ou diferente, né? O que eu não fiz e deveria ter feito. Essas reflexões nos fazem entender um pouco a respeito do aproveitamento da nossa vida, do nosso dia a dia, né? E a gente vai perceber que é justamente aí que Deus coloca as oportunidades para a gente colocar em prática o ensinamento, né, que a gente adquire no dia a dia. Porque a gente lê lá uma passagem qualquer como essa, do Evangelho, de qualquer lugar, em que nos ensina a prática, né, dos ensinamentos de Jesus, e talvez fique esperando, né, que dia será que virá a oportunidade para eu colocar em prática? Que dia Deus vai me encaminhar o teste, né, para eu comprovar que eu realmente entendi a lição e estou preparado para ele? Então isso acontece a todo dia, é a todo momento, não vai chegar onde o dia já está acontecendo, né? Desde quando a gente acorda, os desafios já começam, né? E nos pequenos detalhes é que nós somos testados. Porque, veja bem, se for para a gente amar as pessoas que nos amam, se for para a gente fazer o bem para as pessoas que nos querem bem, se for para a gente conviver bem com aqueles que nos querem bem, o que a gente vai estar fazendo de diferente, né? Qual que vai ser o desafio? O desafio é viver bem com quem não nos quer bem ou com quem é difícil, com aquela pessoa, né, que às vezes a gente tem dificuldade. Esse é o momento, né? E isso não se relaciona, claro, somente a convivências, né? É a todo momento. As coisas que não vão bem, é um teste para a nossa fé, seja nos negócios, sejam quaisquer que forem os projetos, a todo momento nós estamos sendo testados, né? Testado em nossa calma, em nosso amor, testado em nossa paciência, em nossa indulgência, aprender a conviver com as dificuldades, as imperfeições, né, das pessoas. A gente aprende muito a respeito da alteridade, né, com a AL, né, alteridade, que é muito mais do que tolerar. É você, além de tolerar as imperfeições das pessoas, é a gente envidar esforços para que aquele relacionamento seja cada vez melhor. E o quanto a gente tem se dedicado nisso, né? Aquela historinha da mulher que ela era uma pessoa boa, era espírita, né? Caridosa, ajudava muita gente, fazia suas palestras e, enfim, todos a conheciam como uma excelente pessoa, e era mesmo. Só que ela não conseguia ajudar o marido, que era um sujeito assim sistemático, sisudo, não conseguia levá-lo para o centro espírita. Ela teve sempre, durante toda a vida conjugal, muita dificuldade de relacionamento com o marido. Chegou um momento que ela desistiu, falou: quer saber de uma coisa? Se ele quer ser assim, que seja. Não vou ficar insistindo mais não. E desistiu, continuou a vida dela, claro, casados e tal, mas em determinado momento da vida, ele, por doença qualquer, acabou desencarnando, né? E ela continuou a vida. Em segredo, ela acabava até se sentindo bem com o desencarne dele, né? Porque ela sentia quase que um alívio. Até que depois de mais alguns anos, ela também desencarnou. E quando ela chegou no plano espiritual, pegaram a ficha dela, vamos entender assim, e viram lá: nossa, você foi uma pessoa muito boa, ajudou muita gente, maravilha. Mas tem um probleminha aqui na sua ficha. Ah, um probleminha, mas que problema é esse? Eu falei: é o seu marido. Meu marido? Como? Tolerei aquele homem lá 50 anos e ainda fiquei com problema? Pois é isso mesmo, você só tolerou, né? Você foi com a missão de transformá-lo. Você até estava se saindo bem,
mas desistiu no meio do caminho. Então, infelizmente, você vai ter que voltar e casar com ele de novo. Então, assim, né, a gente às vezes está passando pelo teste, né, de amor, a gente está tendo essa oportunidade e às vezes a gente não está entendendo isso, né? Às vezes a gente está deixando para lá, qualquer hora, qualquer dia eu mudo meu comportamento, qualquer dia eu coloco em prática o que eu já sei, e a quem muito foi dado, muito será pedido, né? E por falta, às vezes, de atitude mesmo, né? De determinação, de se transformar e de se lembrar que nós estamos aqui muito de passagem, né? O nosso objetivo que é único, que é a evolução moral, e evolução moral significa desenvolvimento de qualidades, e dentre elas a mais importante é o amor ao próximo, né? Porque quem ama o próximo automaticamente significa que já desenvolveu a grande maioria das qualidades, né? Então a gente está esperando o quê? Que um dia a gente tenha tempo para praticar uma caridade? Será que a gente vai ter esse tempo que a gente gostaria? Será que eu não posso desencarnar amanhã e chegar lá em cima e eu perceber que eu perdi tempo com coisas menos relevantes? Quando a gente vai fazer uma viagem para a Europa, sei lá, para qualquer lugar, a gente não coloca nosso guarda-roupa inteiro dentro da mala, porque não precisa. A gente procura colocar na mala somente aquilo que a gente vai levar para lá. Da mesma coisa, o que a gente está colocando na mala existencial? Será que é o que a gente realmente vai usar lá do outro lado da vida? E às vezes o que justamente a gente vai usar, a gente não está colocando. Porque a gente está tão preocupado com outras coisas, o mais importante fica para depois, é secundário. Né? Então, essa mensagem nos desperta para isso. Não adianta, para desencargo de consciência, só ter uma religião, como eu já disse, né? A gente frequentar, a gente estudar. Se isso não fizer diferença no nosso dia a dia, se a gente não conseguir enxergar que as dificuldades são sempre um teste necessário para o nosso aperfeiçoamento e procurar ser melhor a cada dia, a cada novo teste, a gente mostrar para Deus que a gente está aprendendo a lição e se aperfeiçoando dia após dia, a gente não vai alcançar nosso objetivo. Então, é difícil, né? Jesus não falou que seria fácil, e sim que seria necessário. Então, que a gente entenda isso, pare de reclamar da vida, aceite a vida como ela é. Ninguém convive com as pessoas erradas, a gente convive exatamente com as pessoas que a gente precisava. Ninguém mora no lugar errado, muito menos trabalha no lugar errado. Não tem nada errado na nossa vida. Está tudo conforme precisa ser. O que está errado é a nossa forma de aceitar e compreender tudo isso, né? Então, que essas reflexões consigam realmente fazer com que a gente coloque a mão na massa, no sentido de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Muito bem. Então, agora a gente volta para o Camilo. Estava fechado meu microfone, eu não tô conseguindo abrir ele aqui. Pode deixar. Basicamente é isso então que a gente falou mesmo, né? Que eu tinha pensado nos primeiros comentários é essa nossa relação com Deus, né? Entender mesmo como que a gente deve compreender a Deus no nosso dia a dia, na nossa vivência. E a doutrina espírita, uma das suas bandeiras, né, fala a respeito da caridade. E antes da gente ter o conhecimento mais aprofundado daquilo que a doutrina espírita traz, a gente até entende a caridade de uma forma menor do que realmente ela é. A gente entende a caridade como um auxílio material, né? No primeiro momento, a caridade seria uma esmola, né? Aquilo que a gente oferece para alguém que está em necessidade. Mas com a doutrina espírita a gente entende que a caridade vai muito além disso, né? A caridade está nos gestos, nos pensamentos, no jeito de conviver, de aceitar, colocar em prática todas as potencialidades que a gente tem, né, de sentimento, de ação dentro de nós. E isso me faz, eu pensei na questão da caridade justamente por conta da gente falar dessa relação que a gente tem que ter um com o outro, né, da necessidade que o texto fala da gente provar para a gente mesmo que a gente acredita em Deus através da prática do amor, que é em relação ao seu semelhante, né? Lá tem até conhecido trecho lá de uma fala de Jesus, né? Que a gente deve primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente mesmo, né?
Então, a gente até sempre ressalta isso, a importância de nós nos entendermos, aprendermos a nos amar, aprendermos o porquê da gente estar aqui, construir a felicidade dentro de nós, e nos amando, né, querendo o bem para nós mesmos, nós vamos ter uma maneira de visualizar isso para o nosso irmão, para aquele que precisa de nós, para aquele que convive conosco, né? Então, esse amor, esse amor dentro dessa bandeira da caridade que o Espiritismo traz para nós, né? Eu acho que é o amor que a gente tem que estar desenvolvendo e vivenciando no dia a dia. É interessante, eu falei em caridade, a tradução que o Evangelho segundo o Espiritismo traz daquela passagem de São Paulo, né? Que fala a respeito do amor, a tradução na doutrina espírita é feita com a palavra caridade, né? Mas a caridade representa esse amor, né? Essa forma que a gente tem de agir na relação com as pessoas que convivem conosco. Basicamente, do texto que eu tirei assim de entendimento foi isso. Eu tinha pegado um outro trechinho aqui, o que começa aqui, ó. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Então, a gente muitas vezes mostra essa nossa adoração a Deus quando a gente faz uma prece bonita, uma prece que até envolve o sentimento da gente e consegue envolver o sentimento da outra pessoa. Muitas vezes, aqueles que têm o dom da arte desenvolvem isso através de uma pintura, através de uma música, né, para representar esse amor, esse sentimento que tem por Deus, o carinho que a gente demonstra com Deus, né, naquilo que a gente fala, na forma como a gente representa Deus para as outras pessoas. A gente muitas vezes desenvolve a ideia de Deus através da inteligência, né? Igual eu falei lá no começo, quando a gente começa a entender, a gente vai tentar dar provas de Deus através de recursos do pensamento, né? De estar fazendo deduções para entender que Deus existe. Mas, como o texto fala, só isso não basta, né? Contudo, se não amas ao teu irmão por amor a Deus, de que vale esse culto filial que é estéril e é egoísta, né? É até forte essa fala, né? É estéril e egoísta. Então, fica parecendo que de nada vale eu fazer tudo isso com relação a Deus se eu não aplicar isso no dia a dia, na convivência com as outras pessoas, né? É estéril, é uma forma egoísta de eu acreditar em Deus. É eu pensar em Deus e me fechar na minha casa, no meu quarto, na minha prece, nas minhas pequenas atitudes, mas isso não traga proveito, traga algum benefício, algum bem, desenvolva o amor em relação ao meu semelhante, né? Então, eu acho que, sim, basicamente é isso, é a nossa relação com Deus através daquele que faz parte da nossa vida, daquele que convive conosco, né, nos nossos dias. Bom, então eu fico, né, pensando junto com vocês, né, e tenho certeza que vocês aí de casa também estão pensando bastante sobre o que o Cristo então espera de nós, né? Qual que é ele que convidou para que a gente pudesse segui-lo, para que a gente pudesse caminhar ao seu lado, para que a gente tomasse a nossa cruz, para que a gente, né, pudesse ser chamado de amigo por ele, né? Ele falava que vai chegar um dia que ele poderia nos chamar de amigos, que é o dia em que a gente pudesse compreender verdadeiramente, né, o processo de redenção da humanidade que ele estava propondo, né, e que não é aquela corrida individual, né, a evolução não é um processo assim, onde a gente vai ver quem chegou primeiro, nada disso. Ela é um processo coletivo, onde a gente precisa uns dos outros, aonde tudo vai fazendo sentido à medida em que a gente vai interagindo, em que a gente vai vendo essa presença viva do Criador e essa maravilha, né, multiplicada em cada ser dessas sementes divinas que somos todos nós. Então, essa ideia de que a gente encontra, né, tanto nós somos o apoio do próximo, como o próximo também é o nosso apoio, tanto que a gente caminha lado a lado e que é isso que vai tocando a nossa alma. E essa presença solícita, né, do Cristo, que nunca nos abandona, que está perto de nós, espiritualmente, mas que ele conta com a gente, ele precisa das nossas mãos, dos nossos braços, dos nossos sorrisos. Então, por isso que quando eu falo nesse tema, eu sempre lembro de São Francisco de novo, na sua oração célebre, que falava, Senhor, me torne instrumento da tua paz, né? E vai falando de tudo aquilo que a gente pode ser instrumento do bem,
na vida uns dos outros, eu fico pensando que é isso. É isso que Cristo espera de nós, né? A gente tem que ser mão de Cristo, tem que essa ideia de refletir essa luz, esse amor uns para os outros, né? A luz é dele, mas a gente consegue dele no sentido de origem, né, amorosa desse bem, mas a gente vai refletindo ela em nós, e ela vai fazendo a nossa luz crescer, e a do outro, e tudo vai se iluminando. Então o Cristo precisa de mãos, precisa de sorriso, precisa de abraços, né? Eu arriscaria dizer que ele só não precisa de uma coisa, que às vezes os religiosos têm feito equivocadamente, né? Nós temos feito às vezes equivocadamente. Ele não precisa de juízes da vida alheia, né? Eu acho que os juízes vão ser necessários dentro dos sistemas de lei humano, né? Para as regras da nossa sociedade. Mas nós não viemos aqui para apontar quem é ou não é digno do amor de Deus, quem é ou não é pecador. Nós não viemos aqui com essa obrigação, ou esse dever, ou esse direito, né, de dizer para o próximo qual vai ser o caminho dele, da sua evolução, do seu progresso. Nós viemos aqui para fazer a nossa parte, para sermos fiéis à nossa própria consciência, mas com muito respeito pelo outro. O nosso dever de servir o próximo, ele não falou que a gente tinha que ser o dono do próximo, que a gente não tinha que, mesmo em família, que a gente não tem esse direito, né, de violar o livre-arbítrio de ninguém, de obrigar quem quer que seja, mesmo o filho, o pai, o irmão, a fazer o que eu quero que ele faça, a pensar como eu penso. Não. Nós viemos para ser servos uns dos outros. E o servo não pergunta o que ele... Né? Ele simplesmente vai, atua respeitosamente, silenciosamente, e sabe a hora de se retirar também, né? Quando não é o momento. Então, essa ideia, né, de a gente estar junto nesse caminho e com muito respeito, né, para que a gente não caia nessa tentação de apontar os erros dos outros, de julgar o nosso próximo. Não foi para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado como servos, como amigos, como irmãos, para atender um ao outro nas suas necessidades, dentro da nossa possibilidade. Né? Quantas outras passagens. Lembra-te dos encarcerados como se presos com eles. Né? Aquela passagem de que a gente deveria dar fome a quem dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, em todos os sentidos. E eu queria terminar remetendo a uma coisa que o James falou, essa ideia que eu gostei lá no começo, do amor, assim, colocado em prática mesmo, né? Eu plantei recentemente um jardim aqui na minha casa, plantei algumas árvores, e estava lá admirado, né? O tanto que elas são bonitas e agradecido, né? Aquela coisa, sabe quando a gente está até aprendendo a falar com as plantas, e eu agradecendo, e como essas plantas são lindas, como elas são a presença de Deus aqui, etc. Mas, confesso, marinheiro de primeira viagem, me esqueci de aguá-las. Eu achava assim, não, elas devem se virar, né? Provavelmente as raízes são fundas e elas vão tirar a água que elas precisam da terra, cada um por si. Elas que lutem. De certa forma, eu acabei pensando isso, na minha ignorância. E não cuidei delas, e o meu jardim, que estava tão bonito lá no começo, foi se apagando, e as florezinhas, né, do pé de azaleia bonito que tem ali, de repente começaram a cair, não prosperaram, e finalmente eu lembrei, meu Deus do céu, eu não estou fazendo o mínimo, o básico que essas plantas precisam, deixa eu jogar água nelas de novo. Mas foi tão rápido, né? Foi tão rápido, elas reagiram tão depressa, e esse meu pé de azaleias brancas, bonitas, já está florescendo tudo de novo, porque aí hoje eu estava pensando, olhando para ela e pensando na nossa lição de hoje, e pensando então que talvez esse amor que o Cristo nos convidou a ter, né, a atuar em relação ao próximo, e talvez é o símbolo da verdadeira caridade que a doutrina espírita ensina, que é uma atuação que não tira, né, o protagonismo do outro, que não nos torna naquele benfeitor né, que depois fica dono ali das decisões e humilha o outro, não. É simplesmente atuar naquela necessidade básica e naquele empurrão para que o outro possa florescer. Então, a minha arvorezinha aqui, ela só precisava de água, mas o brilho é dela, o talento é dela, o perfume é dela, e ela sabe o que tem que ser feito, né? Então, ela só precisava da minha ajuda, porque naquela hora não tinha como, né, ela sair dali e buscar uma água nesse tempo tão seco.
Então, prometo para vocês que eu não vou judiar das minhas plantinhas mais, não. E que a gente lembre disso, né? Que nós temos que cuidar do outro de forma carinhosa, pontual, respeitosa, e depois, né, a gente atuando ali naquele momento, cada um vai despertar de novo toda a sua energia de renovação, de transformação, de cura, tanto para nós como para o próximo. Bom, minha gente, meus queridos e queridas, que coisa boa, né? Estamos já terminando aqui mais uma noite muito especial. Deixa eu ver mais mensagens aqui. A nossa... Vamos ver aqui, deixa eu voltar. Ó, temos mensagem aí da Sandra. Gratidão por estarem me ajudando na minha reforma interior. É o desafio de todos nós, né, Sandra? Essa reforma, essa coerência que a gente está buscando aí com o Evangelho, né? Fazer com que essas coisas tão bonitas se transformem em realidade na nossa vida. Boa noite da Flaviane, a Selma, refletindo aqui a atitude de Chico e o Jorge, né? É uma das lindas histórias do Chico, né, Selma? Muito bem lembrado. Esse verdadeiro amor. A Selma aqui também desejando uma feliz semana a todos. E o Hertz, quanto amor, quanta luz, que Deus maravilhoso. Bom, queria, né, nos nossos recadinhos finais, lembrar então que essa live continua salva lá no Facebook da associação. Quem está chegando hoje pela primeira vez, segue lá a página, porque aí toda semana vocês já vão ficar sabendo na hora, assim que entrar, né, a transmissão daquela noite. A gente tem transmissão todo domingo, que é esse trabalho que estamos tendo agora, e toda segunda. Amanhã é dia de palestra, amanhã com o nosso irmão Armando, todo mundo já convidado, amanhã às 8 da noite. E dizer que tem bastante conteúdo lá na nossa página do Face, então vocês podem assistir, vocês podem divulgar, multiplicar, né, levar essa mensagem para mais pessoas. E a gente está com o processo de começar a jogar algumas coisas para o YouTube, para quem não tem Facebook, então para a gente poder divulgar também através do YouTube, mas estamos ainda gradativamente implantando. E para a gente poder terminar, né, eu queria agora rodada final de boa noite, palavras finais, abraços de cada um, né, dessa nossa roda de amigos aqui, vocês aí de casa e nós três aqui falando. James, então, suas palavras finais, seu boa noite, suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes. Então, Sérgio, quero só agradecer muito pela oportunidade, dizer que fiquei muito feliz em revê-lo, que, né, foi tão boa aquela oportunidade que a gente teve, né, de visitar a Cássia. Espero que essa pandemia passe logo e a gente possa, quem sabe, voltar, né, a visitá-los. Quero dizer que naquela ocasião, né, muitas pessoas que estavam lá naquela palestra hoje estão conectados conosco toda semana que a gente envia aquela mensagem, né, às segundas-feiras, e tem sido assim uma receptividade em Cássia muito muito gostosa, sabe? O pessoal muito carinhoso, sempre responde, sempre participa. João, agradecer, né, pela oportunidade de estar contigo aí neste momento, e a todos que puderam nos ouvir, participar, rogando sempre a Deus que ilumine cada um de vocês, que abençoe seus lares, suas famílias, e esperar que a gente possa se ver e dar aquele abraço forte, né, o quanto antes. James, antes Obrigado, de passar para o Camilo, eu queria te perguntar, as pessoas que quiserem receber essas mensagens semanais, como que elas podem fazer? É através de um número de WhatsApp? Sim, é só enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Fala aí que eu vou... O número 9 97 60 00 00. As mensagens são diárias? São semanais. Eu vou colocar num banner aqui para o pessoal poder anotar, viu? Então são essas mensagens que edificantes, né, consoladoras, e a gente precisa de mais. São mensagens curtas, né, de 5, no máximo 6 minutos, cada semana um tema, né? É muito gostoso, né, tá havendo essa troca semanal, né, dessas mensagens, e a gente recebe assim, mensagens de retorno tão positivas, né, que tem ajudado tanta gente, é o que nos motiva a continuar com esse trabalho que já tem aí quase 20 anos. Não pela internet, né, a gente começou na rádio e acabamos avançando também aí pelo WhatsApp. Coisa boa, tá aí na tela então, viu, pessoal, anotar, poder aproveitar mais essa fonte boa, né, de esperança, de amor. Valeu. E eu queria passar então agora para o Camilo fazer o seu encerramento.
Ô, Sérgio, só uma lembrancinha, né? Que o DDD é 35, né? Porque agora a gente não está muito restrito à nossa região, não, né? Então, a gente tem gente que assiste por aí afora, vamos dizer assim, né? Então, lembrar que o DDD é o 35. Às vezes as pessoas estão vindo aí Brasil, o mundo afora, né? A gente não sabe, né? Mas também é bom ressaltar. Agradecer de novo, né, a Deus pela oportunidade que Ele nos deu nessa noite, nós estarmos juntos. Tem sido uma experiência muito gratificante, muito boa para a gente, pelo menos falando por mim, eu acho que tem nos ajudado muito, né? A gente espera com ansiosidade esse momento da gente se reunir, da gente trocar ideias, da gente aprender uns com os outros, né? E sendo num dia, né, que a gente sempre falava isso, que era importante a gente ter um trabalho no domingo, né? E esse trabalho surgiu por outras vias que não fossem assim buscada por nós, né? Foi consequência do momento atual, mas que veio coroar então essa ideia e nos ajuda, né? Sendo no domingo as reflexões para que a gente tenha um fortalecimento, um combustível a mais para iniciar a nossa semana, né? Lendo, ouvindo, escutando tanta coisa boa que a doutrina espírita nos proporciona. Agradecer ao James a presença, né? Dizer que a gente espera também que esse momento passe logo para que a gente possa estar se encontrando presencialmente, né? E fica aí em aberto o convite para outras oportunidades, né? Depois a gente vai mantendo em contato, aí o Sérgio vai falando com você. Às vezes a gente marca até uma palestra aí para frente, né? Para você falar sozinho, aí, para você ter liberdade de falar, sem ter a gente para ficar falando junto. E desejar a todos, né, uma boa semana, pedindo a Deus que nos abençoe sempre, né, e nos fortaleça, que a gente possa, dentro da mensagem de hoje, saber que Deus está dentro de nós e que Ele depende das nossas atitudes para que o mundo melhore cada dia um pouquinho mais. Então, todos fiquem com Deus. Muito bem. E eu queria então também agradecer, né, esse amigo querido que é o James, de São Sebastião do Paraíso. Espero também contar com você. Vamos marcar um dia para uma segunda, viu? Para você fazer um estudo para nós online, por enquanto. E quando Deus assim permitir que a gente possa estar todos juntos, né, fisicamente também. Queria aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de Paraíso, que são muito... É um movimento espírita muito amigo do nosso, né? A gente tem queridos companheiros, né? Teve um comentário aqui do Ney, que é lá de Paraíso também, dando boa noite para a gente. A gente teve a semana passada com o Edson Assunção, e a gente, né, quantos amigos tão queridos que estão sempre com a gente, então o nosso muito obrigado. E agradecer você que está em casa, né, mais uma vez, pela interação, pelos boa noites, pelos votos assim tão carinhosos, né, lá, o Marcelo lá de Andrada, né, irmão do Camilo, dando boa noite aí para nós. Então, por essa presença, por essa grande legião de amigos que a gente foi conquistando aqui, e que a gente possa crescer essa nossa família espiritual cada vez mais. Uma boa noite, né? Que Jesus esteja com a gente, esteja nos nossos lares, né? Que a gente aproveite tudo isso que é tão maravilhoso, né? Esses conselhos do Mestre, essa presença viva, para fazer a diferença, né? Para iluminar nossos dias, para trazer a luz e a paz que a gente tanto precisa. Que seja o farol, né? O amor seja o farol que nos guie em todos esses períodos desafiadores das nossas vidas, mas sempre com Jesus. Então, a todos, boa noite, fiquem com Deus, muito obrigado, né, pela presença e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus.